Bom dia a todos e todas. Eu sou a Mariana Berger, enfermeira do Trabalho Corporativo CBA. A CBA conta com o Programa de Qualidade de Vida por você, pois entende a importância de promover o bem-estar a todos os empregados e empregadas. Estamos na Semana da Saúde CBA. E hoje teremos a presença do médico infectologista e a médica imunologista para falarmos do Covid. Desejo uma excelente palestra a todos e todas e continuem acompanhando a nossa agenda. Obrigada. Bom dia a todos. Estamos ao vivo para o nosso segundo dia da Semana Saúde CBA. E hoje iremos falar da sequela pós-Covid, vacinação e os próximos passos. Para isso, estamos com dois grandes convidados fazendo parte desse bate-papo. A doutora Clarissa Guerrard, ela que é médica especialista em alergia e imunologia, faz parte do Departamento de Imunizações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e também é pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E o Dr. Felipe Valeiras Gadini, que é médico infectologista pelo Hospital Servidor de São Paulo e atua no Centro de Referência de Treinamento de DST e AIDS como professor de Semiologia e Faculdade nas Ciências de Saúde Médica. E para começar, vamos falar um pouquinho da atual situação do Covid no mundo. Bom dia, prazer. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É importante a gente lembrar que a gente ainda está passando pela pandemia do Covid, que infelizmente já ceifou mais de 662 mil vidas aqui no Brasil. Graças a Deus e a adesão da população e de todo mundo, a gente está passando por um bom momento, uma boa fase, com adesão à vacinação, a gente adotando as medidas sanitárias que prevaleceram até agora, de uso de máscaras, uso de álcool gel, evitando aglomerações, a gente agora pode estar passando por essa fase boa, com redução progressiva dos números de casos. Então a gente percebe que hoje em dia, a gente que já tinha dias que perdia-se mais de 1.000 vidas por dia, agora a gente tem uma faixa de 30, 40, né? Uma redução progressiva, graças ao apoio de toda a população e adesão, e a expectativa é que a gente continue aderindo a essas medidas e melhorando cada vez mais a taxa de infecções e mortes pela doença. Não, maravilha, excelente notícia. E como estão os casos, né? Qual o perfil dos pacientes que desenvolveram a doença de forma mais grave? Olha, Camila, primeiro bom dia, né? Bom dia, Camila, doutora Clarissa, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante, né? E assim, hoje em dia, Camila, os pacientes que estão desenvolvendo a forma mais grave são justamente os pacientes ou que não se vacinaram por qualquer motivo, ou que tomaram apenas uma dose e não foram tomar a segunda dose, a dose de reforço. Assim, além da falta da vacinação, tem também os pacientes que têm algumas antecedentes patológicos, que têm doenças de base. Então, pacientes imunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, obesos, pacientes com mais de 60 anos. E aí, se a gente somar tudo isso daí, e ainda o indivíduo não se vacinou, aí são essas pessoas que estão ainda internando em enfermaria e muitas vezes até em unidade de terapia intensiva, que são as UTIs. Sim, sim. Cada vez mais a gente reforça a importância da vacinação, né, nesse processo em relação ao Covid. E por que as vacinas salvam vidas? As vacinas foram simplesmente a melhor medida de saúde pública implementada até hoje para diminuição da morbidade, que é o adoecimento, e da mortalidade pelas doenças imunopreveníveis no Brasil e no mundo. Elas desempenham esse papel há mais de 200 anos. E como que elas fazem isso, né? Elas treinam o nosso sistema imunológico a combater determinado vírus, determinada bactéria, quando a gente se contamina por eles. E assim a gente consegue
diminuir o número de mortes, hospitalizações, a gente diminui o custo da doença no sistema de saúde e com a adesão da população a gente consegue até mesmo erradicar as doenças, como erradicamos a varíola, a poliomielite, que antes ceifavam mais de centenas de milhares de pessoas e hoje a gente consegue conviver sem essas doenças no nosso dia a dia. Legal, muito interessante. E uma pergunta, né, muito usual das pessoas, e como essa vacina foi desenvolvida tão rápida? Na verdade, a tecnologia da vacina, ela vem sendo desenvolvida há mais de 20 anos para outras pandemias também que aconteceram, como a MERS em 2003 no Oriente Médio, também provocada por outro tipo de coronavírus. A SARS-CoV de 2012 na Ásia também era outro tipo de coronavírus. Porém, as vacinas não chegaram a ser produzidas porque a epidemia acabou primeiro nessa época. E o que aconteceu foi que a gente apenas aprimorou a tecnologia dessas vacinas para o coronavírus atual com a sua proteína spike, que era diferente dos demais coronavírus. E o que faz essa produção ter sido mais rápida do que as outras foi o grande investimento de vários governos de vários países do mundo e da iniciativa privada para que a fase 1, 2 e 3, que antes aconteciam em sequência, elas só eram realizadas primeiro a fase 1, aí quando acabava ia para a fase 2, depois a fase 3, elas foram realizadas dessa vez simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo a gente tinha país com a fase 1, outro país ao mesmo tempo com a fase 2, outro com a fase 3, e isso encurtou o tempo de produção da vacina. E é importante ressaltar que todas elas passaram por todas as fases com bastante rigorosidade, todas são seguras e eficazes. E para vocês terem uma ideia, mais de 70 laboratórios iniciaram a produção de vacinas no mundo, com mais de 100 imunizantes, porém muitos não deram certo por vários motivos e outros ainda estão sendo produzidos, estão na fase pré-clínica, então a expectativa é que aumente ainda mais o número de vacinas. Muito interessante, né? É a famosa frase, a união faz a força, né? Através dessa iniciativa pública e privada, a gente conseguiu ter esse resultado rápido. E qual a garantia de eficaz, né? Como que a gente sabe o quanto essas vacinas são eficazes? As vacinas, elas passam por testes bem rigorosos e elas foram aprovadas pelos órgãos regulamentadores, né? A Anvisa, por exemplo. Para uma vacina ser aprovada pela Anvisa, ela precisa passar pelas duas fases iniciais de teste, que são a fase que a gente vê a imunogenicidade da vacina, quanto que essa vacina consegue defender de determinada doença. E as duas fases que são as duas fases finais são a eficácia, né? E aí a gente tem um mínimo de 50% de eficácia preconizado pela Anvisa e pela OMS para que elas tenham uma aprovação. E elas, felizmente, quando a gente vê, quando elas foram distribuídas para a população, essa taxa é muito superior a isso, né? E como que a gente vê isso? A gente sempre compara a população de vacinados com a população de não vacinados. Quando a gente fala que a gente tem uma vacina com 90% de eficácia, significa que 90 pessoas, de um grupo de 100, não vão adoecer e 10 vão ter sintomas leves da doença. Então, a gente tem atualmente no Brasil uma taxa de 77% de pessoas com pelo menos 2 doses da vacina, 89% com uma dose, 41% já com a dose de reforço. E com isso a gente pode ver que o risco relativo da gente ter uma doença grave pelo Covid ou óbito, né, ou morte, caiu em 86%, ou seja, quem não é vacinado tem uma chance 8 vezes maior de ficar grave pela doença e morrer. E isso a gente vê atualmente com a média móvel de mortes caindo progressivamente e predominando na população não vacinada. E a gente percebe que as vacinas estão realmente cumprindo o seu papel com a queda das hospitalizações e mortes, e é importante lembrar que a gente precisa tomar as doses de reforço e as doses para os grupos prioritários sempre que for solicitado pelo Ministério da Saúde, porque a gente já sabe hoje em dia que a imunidade, tanto pela doença quanto pela vacina, ela não é duradoura. A partir do 3º mês, a gente consegue ver um declínio dessa imunidade, e se a gente não adere às doses de reforço, a gente tem aumento da circulação
circulação do vírus e, com isso, propicia a formação de novas variantes. Realmente foi muito esclarecedora, muito importante, né? Acho que muitas pessoas ainda tinham um pouco de dúvida sobre a vacina, então foi bem interessante. E agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a vacinação nas crianças, né? Ainda hoje se tem muita pergunta sobre isso, sobre os possíveis efeitos colaterais e se a gente realmente deve se preocupar com isso. Claro, na verdade, os efeitos adversos graves da vacina, elas são raríssimas. São, no caso, 1 a 10 para 1 milhão de doses aplicadas, o que pode acontecer com qualquer vacina ou qualquer medicamento, né? E a gente vê que reações leves são comuns, né? Uma febre baixa, uma dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, náusea e até mesmo reações locais, como dor no braço ou alguma vermelhidão, nada mais são do que a vacina fazendo a resposta inflamatória inicial, que é quando a gente produz uma resposta imunológica, a gente tem primeira fase inflamatória, que dura 2, 3 dias, e depois a gente tem a produção de anticorpos. Então, são reações leves que a gente não precisa se preocupar. A gente faz uso de sintomáticos para poder melhorar os sintomas, para dor, né, para náusea, e ela vai ser autolimitada em 2, no máximo, estourando 3 dias, aquilo já não vai estar mais acontecendo. Eu acho que o que as pessoas ficaram mais preocupadas com a vacina de criança foram os 12 casos de miocardite que aconteceram nos Estados Unidos com a aplicação de 8 milhões de doses. Então, assim, 12 casos em 8 milhões. Quando a gente compara com a própria doença do Covid, a chance da gente ter a miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração, é 20 vezes maior pela doença. E todos os casos foram leves, foram tratados com suporte clínico e sintomáticos, melhorando rápido em poucos dias. E quando a gente viu que a gente espaçava mais as doses, por exemplo, teve um estudo canadense que mostrou que quando a gente aumentava o intervalo da dose de 21 dias para 8 semanas, que é o que está sendo feito aqui no Brasil, em São Paulo, esse risco praticamente caiu para 0. Então, a vacina ela é bem segura, a notificação de eventos adversos ela é alta porque a gente está aplicando milhares de vacinas ao mesmo tempo. E o evento adverso é qualquer sintoma ou qualquer doença que aconteça no período pós-vacinal. Então, a gente vai ter, as doenças vão continuar existindo por outros motivos, comorbidade, genética, mas quando a gente pesquisa a causa, se teve relação com a vacina ou não, a gente percebe que na imensa maioria nada teve a ver com a vacina e, na verdade, essa é a grande fábrica de fake news que a gente tem hoje em dia, né? Exatamente. Então, tomem cuidado com a fake news. Pelos que vocês estão observando o quanto é benéfico, né, a vacina, então multipliquem essa informação, né, para seus amigos, familiares, parentes, porque a vacina salva vidas. E agora, falando um pouquinho mais, né, sobre o Covid, a gente percebe que tem muitos sintomas parecidos entre Covid e influenza, né? Tem. Então, qual é a diferença, né? Como que funciona a vacinação da influenza? Tá. Na verdade, a Covid-19 e a influenza, que é a gripe, tá? A influenza é o nome científico para gripe conhecida de todos, né? Elas são síndromes respiratórias que dão sintomas muito parecidos, tá? Então, tosse, febre, dor no corpo, a tosse normalmente é seca, mas a Covid-19 ela não é totalmente igual à gripe, tá? Por exemplo, a Covid-19 pode dar diarreia, que a gripe não dá, ela pode dar náusea, ela pode dar queda de cabelo, que isso pode acontecer depois, a gente vai falar sobre alguns sintomas que podem acontecer depois. Então, assim, ambas são doenças preveníveis por vacina, tá? E são vírus diferentes. Então, a gripe é pelo vírus influenza e a Covid-19 pelo SARS-CoV-2, né? O coronavírus. Então, assim, sempre quando um paciente, uma pessoa, um indivíduo, começa a ter sintomas, tô com tosse, febre, uma tossinha seca, tô me sentindo mal, a gente precisa distinguir
qual que é o vírus que está causando essa doença respiratória nessa pessoa. Então, por exemplo, o RT-PCR, que é aquele, né, que todo mundo já conhece, aquele cotonete que faz a gente chorar, que é horrível, mas é preciso fazer, é muito importante fazer. E tem o SWAB também para influenza. Também tem os dois testes. O tratamento para as duas doenças respiratórias, tanto a gripe quanto para a Covid, é sintomático mesmo. O que é sintomático? São remédios que agem nos sintomas do paciente. Então, por exemplo, um paciente com gripe está com dor de cabeça, que dá dor de cabeça. Um paciente com Covid também está com dor de cabeça. Aí a gente vai e usa dipirona ou paracetamol. Então são remédios para dor de cabeça. São remédios sintomáticos, tá? Aquela história de que aqueles tratamentos que a Clarissa falou de fake news, que teve muito, que fake news nada mais eu acho que eles ganham dinheiro com isso, não é possível, e uma coisa que atrapalha a vida das pessoas. As pessoas gastam dinheiro com remédios que não funcionam, enfim, hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D a rodo. Isso aí, então, só para ressaltar que a Covid-19 e a influenza, a gripe, são tratadas quando acontecem com sintomáticos e a gente pode preveni-las com a vacina. A influenza também tem vacina, inclusive começou agora em abril a campanha muito importante, todo mundo se vacinar. E esse ano foi incluída aquela cepa, lembra no final do ano que deu aquele surto de gripe, a galera não sabia se era gripe, se era Covid, um monte de gente ficou doente. Aí eles incluíram a cepa H3N2, cepa Darwin, que foi a causadora da bagunça do final do ano. Do flurona, né? Isso, o flurona, isso mesmo. O flurona é quando o paciente tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Legal, então, na dúvida, o ideal é buscar um profissional para fazer um diagnóstico e um tratamento correto, né? Isso, exatamente. Nada de automedicação, de sair tomando o que tem no armário, ou que o vizinho recomendou, né? Chá detox, não, isso não funciona, gente. E é engraçado que no início a gente tinha aquelas cepas que davam perda de olfato, perda de paladar, e agora não, os sintomas eles realmente estão muito misturados, a gente não consegue distinguir muito bem. Sim, sim. E acho que o melhor que isso é a prevenção através da vacinação, perfeito, né? Sim. E aí, dessa maneira, a gente caminha da maneira correta. E agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre o Covid longo. Tá. Na verdade, o Covid longo, eles são sintomas que duram mais do que uma Covid habitual numa pessoa sem comorbidades. Assim, uma pessoa que não tem hipertensão, não tem nada, não tem diabetes, não vive com HIV, nada de doenças crônicas. Então, normalmente, a pessoa... Porque assim, a Covid, ela é uma doença nova e ela pode se manifestar de muitas formas diferentes nas pessoas. Tem gente que testa positivo e não sentiu nada. Tem gente que testa positivo e teve 7 dias de febrão, tosse, falta de ar. E tem pessoas que ficam mais tempo, tipo até 10, 20 dias com esses sintomas, mas a Covid longa a gente considera quando o paciente tem sintomas até 12 semanas do diagnóstico, tá? Mas assim, não são... na maioria das vezes não são esses sintomas clássicos da doença inicial. Tosse, dispneia, que é a falta de ar, febre, são outros sintomas. Tem bastante sintoma neurológico associado. Tem muita gente que depois que se infectou com a Covid-19 fala, nossa, a minha memória ficou horrível. Então a gente isso chama até névoa mental. Isso é um sintoma que a gente pode considerar da Covid longa. Queda de cabelo, muita queda de cabelo. Tem muito paciente que vai estar tendo que ir no dermatologista para alinhar isso daí. Então,
piora de sintoma psiquiátrico, então tem muita relação também, por exemplo, o paciente já tratava uma depressão e aí depois da Covid começou a piorar e aí não entendia muito bem por quê e pode ser pela Covid. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode relacionar e chamar de Covid longo, tá? Mas normalmente elas costumam durar esse tempo maior, mas elas costumam sumir, graças a Deus. Que bom, não vamos conviver com essas sequelas, né? Exatamente. Tem gente que fica... Nossa, antes eu treinava, sei lá, natação e ia muito bem, aí depois da minha Covid, meu fôlego parece que piorou muito. Aí a pessoa que gosta de nadar fica o quê? Desesperada, né? Pô, não vou poder nadar o quanto eu nadava. Aí, mas depois melhora isso daí. Legal, tá? Legal. Em breve iremos abrir para as perguntas, né? Creio que muitas pessoas têm dúvidas sobre sequela no pós-Covid e a gente vai interagir com vocês em breve, tá? E dando continuidade, eu queria falar um pouquinho sobre os hábitos, né, de rotina agora. Como que é? A gente mantém aí as asepsias com a mão, o uso do álcool em gel, a máscara. O que vocês recomendam para esse novo momento? Tá. Posso falar? Pode falar. Eu acho assim, por exemplo, aqui em São Paulo e tal, em vários lugares, a máscara tá liberada, tudo bonitinho, mas quando a gente passa por um momento difícil, que foi essa pandemia, que foi difícil para todo mundo, eu acho que a gente tem que tirar uns aprendizados, não é lições, uns aprendizados disso tudo. Então, assim, por exemplo, no Japão, as pessoas usam máscara há muito tempo. E aí as pessoas que julgam errado falam, pô, mas os japoneses são doidos, ficam usando máscara. Não, os japoneses, se eles estavam com algum sintoma respiratório, eles se preocupavam em não passar isso para o outro, né? Isso é uma empatia, né? Preocupação com o próximo. Isso é muito importante. Então, assim, a lavagem de mãos, álcool em gel, sempre que possível é legal, né? Pra gente evitar essas transmissões por contato. E assim, a máscara tá liberada, tudo bem. Mas, por exemplo, você vai num local cheio de gente, pequeno, com gripe, né? Com resfriado, e você não vai usar, tem que usar. E você, assim, se você puder não ir, não vá, entendeu? Você tá com sintoma gripal, você não sabe se é gripe, se é Covid, se o seu amigo do lado tomou vacina, se não tomou, não importa. Espero que tenha tomado, né? Mas eu acho que o bom senso tem que ser utilizado. Eu acho que as pessoas, depois de todo esse perrengue que a gente passou, e muitas mortes, e eu acho que aprendeu na tristeza, né? Sim. Né? Acho que esses hábitos são hábitos de higiene que devem ser introduzidos no nosso dia a dia para sempre, né? Exatamente. Para que a gente possa se prevenir não só do Covid, mas de outros vírus ou outras possíveis doenças que podem ser contaminadas dessa maneira. Exatamente. Né? Perfeito, isso mesmo. Não, excelente. E como que vocês veem esse atual cenário, né? Para o fim da pandemia, uma endemia, e como pode ser, né, a contribuição de todos nós, né, enquanto sociedade, para que realmente essa pandemia chegue ao fim? Quer falar um pouquinho mais? Posso falar. Na verdade, esse cenário ainda ele é um pouco incerto, mais otimista, né? Porque a gente está passando por um bom momento, como eu expliquei. As máscaras, elas não estão sendo mais utilizadas no nosso dia a dia, nem o álcool, mas a gente tem que ter o bom senso para que em locais com muita aglomeração, ou como o Felipe falou, né? Se a gente está com alguma gripe, algum resfriado, a gente tem que estar usando a máscara, a gente tem que estar usando o álcool. E o principal de tudo é a adesão da população às vacinas, porque sem isso a gente não vai caminhar para o fim da pandemia. E hoje mesmo saiu um estudo da USP com o sírio-libanês, com virologistas, mostrando que o cenário ele é incerto, porque como a gente tem, né, outros países com alta de casos, com variantes novas sendo formadas, a gente não tem muita noção se a variante que vai ser formada vai ser boa ou
não. E para que não haja essa formação, a gente tem que estar tomando as doses de reforço, porque aí a nossa imunidade ela vai estar sempre em alta e a gente vai conseguir sim caminhar para uma endemia, se Deus quiser, a gente vai conviver com isso como uma gripezinha de maneira mais tranquila. Não, perfeito. Acho que isso casa muito com o autocuidado, né? Com o amor próprio, a gente se cuidar e entender que isso é necessário para a nossa vida e para a nossa saúde. Exato. E uma última coisa que é muito importante, além disso que você falou, a gente só consegue vencer essas coisas difíceis, né? Que foi uma maneira em conjunto. Entendeu? Se o maior número de pessoas possível conseguir colaborar com a sua vacinação, espalhar informação bacana para outras pessoas. Olha, vacina por causa disso, porque a ciência está estudando bom, enfim, seguir seguir vacinando, seguir com máscara quando julgar necessário e com medidas de higiene. Sim, ter todos os altos cuidados, né? Isso. E vocês que estão ouvindo, que estão presenciando todas essas informações, né? Transmitir de novo com seus familiares, seus amigos, a importância, né, dessa prevenção, do autocuidado e da vacinação. Bom, acho que agora a gente vai abrir para perguntas, né? Temos muitos participantes aí da live e seria importante vocês interagirem com a gente. Então a gente vai abrir nosso canal aqui de perguntas para os doutores. Temos agora uma primeira pergunta aqui da Andressa Silva. Na questão do Covid, depois que pega, tem sequelas? Posso responder? Claro. Depende da pessoa. Não sempre não sempre que você se infecta pela Covid-19 você vai ter sequelas do tipo queda de cabelo, piora de doenças psiquiátricas, memória piorada ou sequela respiratória permanente. Não é sempre. Ok, obrigado, doutor. Obrigada, Andressa, pela participação. Temos mais uma pergunta aí do Mauro Vieira da Cunha. A partir de qual faixa etária a doutora recomenda a vacinação por Covid? Vejo que não existe um consenso entre os pediatras. Na verdade, a vacinação para o Covid, ela está a partir dos 5 anos de idade para todas as crianças. Ela já existe um consenso, sim, a ordem do Ministério da Saúde que a gente tem e dos estudos que foram feitos até agora, são todas as crianças a partir de 5 anos. Crianças abaixo disso, quando saírem os novos estudos, as novas vacinas, também vão ser contempladas com a imunização, que o ideal é que toda a população receba, porque a gente acha que a Covid é boazinha em criança, mas isso quando a gente compara com os adultos, né? Que aí a gente viu que o número de casos foi muito maior. Quando a gente compara o número de casos de Covid em criança com o número de outras doenças imunopreveníveis, a gente vê que a gente tem um grande número de casos e de mortes, e com as outras doenças que já tomaram as vacinas, não tem. E a grande preocupação é com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é a criança não morre, mas ela tem um acometimento de outros órgãos, de outros sistemas, e isso sim foi muito prevalente nas crianças, principalmente na faixa etária ao redor dos 5 anos, e a gente precisa proteger as nossas crianças disso, porque isso sim dá sequela, isso sim aumenta o risco de vida, de comorbidade para a vida inteira da criança. Então, assim que surgirem essas novas vacinas para faixas etárias mais reduzidas, o ideal é que tome o mais rápido possível, porque a gente quer sim prevenir mortes e prevenir sequela em todas as crianças. Legal, doutora, muito boa a resposta. Papais, fiquem atentos aí. Quem ainda não levou, corram levar seus filhinhos. Vamos lá, a Jéssica Novaes participando com a gente. Tem um bebê de 1 ano. Vocês sabem se existem estudos de vacinação em criança
ou menos de 5 anos? Acho que inclusive foi o que a doutora acabou de responder, né? Eu acho que são os pais que estão querendo vacinar logo. Mas provavelmente, inicialmente, a próxima faixa etária vai ser a partir de 2 anos. Mas a ideia é que todos sejam vacinados em breve, então é progressivo isso. Vocês viram que começou lá com os idosos, né, os adultos, depois os adolescentes, depois as crianças, e assim vai. Eu acho que provavelmente vai liberar primeiro a partir de 2, 3 anos, depois essa faixa etária mais novinha, porque todos têm risco com a doença, não tem jeito. Sim. Vamos lá agora, então, o João Batista Ferreira. Como saber se estamos ou não imunizados, visto que não existe um teste para check-in? Realmente não tem um exame fidedigno que a gente vá lá e veja, nossa, eu estou com anticorpos. Por quê? Porque a imunidade pelo Covid, ela não é só baseada em anticorpos, não é só baseada em anticorpos neutralizantes, como existem novos testes aí para isso, mas também eles têm uma resposta que a gente chama de celular, que são linfócitos, células de defesa do nosso organismo, que a gente não consegue medir a atividade deles no dia a dia para ver se eles estão matando bem o vírus ou não. Então, o que a gente sabe é através de estudos populacionais. A gente consegue ver se com a imunização em populações que estão com o Covid em circulação, se elas estão tendo uma prevalência alta da doença ou não. Então, através dos estudos científicos, é que a gente consegue falar para a população, olha, toma dose de reforço a partir de determinado mês. Por quê? Porque a partir desse mês a gente já tem um maior risco de contrair a doença novamente. Então não adianta você se basear em anticorpo, em exame, porque isso não vai ser fiel. Você tem que realmente confiar no que as medidas sanitárias estão preconizando naquele momento. Legal, legal, muito interessante. Vamos lá, mais uma pergunta. Vinícius Sanches. Todas as vacinas já são consideradas válidas no exterior? Vinícius está querendo viajar. Tá, Vinícius vai pegar férias. Hoje em dia, a grande maioria dos países já estão aceitando todas as vacinas, sim, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Pfizer e a da AstraZeneca não está mais em uso emergencial, já foi para uso definitivo. E a Coronavac, ela está se encaminhando para isso também, mas a enorme maioria dos países estão aceitando todas as vacinas, sim. Legal, e até porque aqui a gente toma as doses de reforço com vacinas diferentes, então a gente acaba sendo contemplado com todas elas. Já pode viajar, Vinícius. Bora, Vinícius. Agora a gente tem mais uma pergunta da Cristiane Régia, dos Santos. Gostaria que explicasse novamente a importância do reforço devido a essa mudança de tempo, do reforço que foi diminuído principalmente para os jovens. O reforço da vacina, ele é após 4 meses, né? 3 meses, 4 meses da vacina. E isso é para os adultos, para os jovens, né? É o mesmo tempo. O que a gente está fazendo é distribuindo a 4ª dose para a população imunodeprimida, né, e idosa, porque a gente vê que nessa população a gente tem uma diminuição da imunidade, porque existe uma coisa que se chama imunossenescência, que é quando nossas células imunológicas, elas são mais velhinhas, elas trabalham menos assim para produzir a defesa contra o organismo. Então, nesses casos, a gente precisa de uma 4ª dose. Mas a 3ª dose, ela está sendo um tempo bem parecido, né? Adulto, adolescente, todos eles vão acabar tomando. Eu vou complementar o que a doutora Clarissa falou sobre a 4ª dose. As pessoas têm muita dúvida. Quem são essas pessoas, né, imunodeprimidas que podem tomar a 4ª dose? Então, vou citar alguns exemplos, né? Então, pacientes transplantados, pode ser de células hematopoéticas, transplante de medula óssea, rins,
fígado, pacientes vivendo com HIV, pacientes renais crônicos que fazem tratamento com hemodiálise, pacientes que têm doenças autoimunes que usam corticoide em altas doses, que fazem com que a imunidade fique baixinha. Então, para esses pacientes, é muito importante o reforço o quanto antes da quarta dose, né? Respeitando o período. Exatamente. E os imunodeficientes primários também, que já nasceram com a genética para isso, para ter essa deficiência de imunidade, né? Isso mesmo. Legal, pessoal. Que aula, hein? Vamos lá. Agora, a Cristina Régia dos Santos, né? Vai criar uma vacina de Covid e influenza conjugada? Nossa, seria maravilhoso, né? Estamos caminhando para isso também, né? Mas ainda não temos. Mas a ideia é que a vacinação para Covid e para influenza seja pelo menos anual, porque a gente vê que hoje em dia, graças a Deus, as vacinas elas estão protegendo para as formas graves e para mortes com as novas variantes. Mas essas vacinas elas estão sendo aprimoradas para essas novas variantes, para elas ficarem cada vez mais específicas, assim como é feita a vacina de gripe anualmente, né? A cada ano a gente tem uma cepa nova de influenza circulando no nosso meio e a vacina ela é modificada e atualizada para aquela cepa no momento. Então, provavelmente com o Covid vai acontecer isso também. E seria ótimo, e eu acredito que sim, a ideia vai ser essa no futuro, de a gente conseguir vacinar para as duas ao mesmo tempo, mas ainda não temos essa vacina. Legal, doutora, obrigado. E eu gostaria também de aproveitar aqui esse momento para reforçar, tá, pessoal, que na próxima semana inicia-se a campanha de vacinação de gripe lá na CBA. Então não deixem de se vacinar, tá? Procurem ficar atento à comunicação, às informações que vocês vão receber para fazerem parte aí dessa vacinação da campanha da gripe na empresa. Olha que vantagem aí, que benefício. Vamos voltar aqui para as perguntas. Paula Alves, o que vocês têm a informar sobre a alta dos casos na China? Quer falar? A alta de casos na China, ela vem acontecendo por conta de novas variantes, né? Mesmo. Novas variantes, né? A população acaba sendo infectada, porém a gente não está vendo um número grande de alta de casos de mortes, né? Provavelmente pela proteção que as vacinas conferiram. E isso é o que a gente tem avisado a vocês, que a pandemia ela não acabou, que existe sim essa chance de retorno de alta de casos pela formação de novas variantes e que a gente precisa continuar com os cuidados para que isso não se torne uma rotina, né? Então, a ideia é que a gente vá caminhando para uma endemia. Agora, não tem jeito, se não há uma adesão em massa das medidas sanitárias, da vacinação, vai surgir novas variantes, vão aumentar o número de casos, e foi como a gente viu desde o início da pandemia. Isso tem sido cíclico, mas a ideia é que os casos sejam leves e não graves e que a gente consiga lidar melhor com a doença. Sim. Eu queria só complementar o que a Clarissa falou, lembrando que a China é o país mais populoso do mundo, então é um número muito grande de pessoas que vivem lá, e é isso também que a Clarissa falou, o vírus ele vai sofrendo mutações, então ele vai, pequenas partes do gene do vírus, eles vão mudando, e aí ele vai meio que aprendendo a enganar as vacinas que a gente tem. Assim, são mutações pequenininhas e tal, então aí pode aumentar um pouquinho o número de casos. Mas é o que a Clarissa falou, todo ano isso vai sendo atualizado, para as pessoas... Não é que a Covid-19 não vai existir mais, a gente vai ter que conviver com ela. Isso é o conceito de endemia, né, que a gente estava falando. Sim. Mas que seja algo... leve, com sintomas leves e que não deixe pacientes tão graves a ponto de perderem a vida. Sim, sim. E lá eles adotaram a política do Covid-0, que é diferente daqui, assim, a gente
vê que lá eles não toleram nenhum caso de Covid, nem leve. Então, por conta disso, iniciaram-se os lockdowns, né? Ninguém pode mais sair na rua, porque na verdade eles querem que não tenha nenhum caso. E aí, aqui não, a gente tá tentando lidar com poucos casos, com casos leves, brandos, mas mantendo a rotina, né? Sim, sim. A gente está um pouquinho mais flexível em relação às regras, né? É isso. Mas acredito que Às vezes, não é abusar da flexibilidade, né? Que cada um isso. continue tendo Mas a responsabilidade fazendo a sua parte. Mas às vezes a gente ser um pouquinho mais flexível, não tão rigoroso, às vezes funciona melhor. Sim, também acho. Principalmente quando a gente trata, né, Pro como bem-estar, uma endemia que está caminhando para isso. Sim. Então, as políticas de saúde, elas vão modificando de acordo com o cenário que a gente está vivendo. Sim, concordo. Agora vamos lá para mais uma pergunta da Mariana. A Mariana gostaria de saber qual a importância da vacinação da gripe frente à Covid. Olha, a vacina frente à Covid, na verdade, assim, como a vacinação da Covid e da gripe são muito importantes, ambas. Então, assim, vou falar um pouquinho da vacinação da gripe. Tem muita gente que fala, eu não vou me vacinar porque eu vou vacinar e vou ficar gripado, porque eu fico gripado depois. Isso não existe, tá, pessoal? O que tem depois, às vezes, são os sintominhas, que foi o que a Clarice explicou, do sistema imunológico, botou lá um pedacinho do vírus e o sistema imunológico criou uma reação inflamatória e está aprendendo a combater esse vírus. Porque na hora que a gente inalar o vírus, ele fala, opa, eu já aprendi isso aqui não vai entrar, entendeu? E lembrando, outra coisa, eu tomo a vacina, mas mesmo assim eu fico gripado. Você fica gripado mais com as cepas, que são os tipos mais bobinhos. Porque a vacinação para gripe da campanha desse ano vão ter 4 tipos, tá? Você se protege contra os vírus influenza mais virulentos, que a gente chama, mais perigosos, tá? Então, ela queria a relação da vacina da gripe com a Covid. São maneiras de você se prevenir para doenças que podem te matar. Sim. É importante a gente lembrar que a influenza, ela pode ficar tão grave quanto o Covid grave e matar. Uhum. E as vacinas, elas são aplicadas, né, essa vacina de gripe, ela é aplicada na época que tem maior circulação de vírus respiratório no nosso país. Então, é comum a gente se vacinar e falar isso, fiquei doente, como o Felipe falou. Reações, né, que podem acontecer e também vírus que estão circulando naquele momento, mas que não aquele influenza específico para vacina, mas tem o rinovírus, o adenovírus, né, outros vírus que causam sintomas semelhantes, mas que não ficam tão graves quanto o da influenza, tá? E é importante a gente vacinar para os dois, porque são 2 síndromes respiratórias parecidas, a gente não quer que aumente o número de casos graves, de hospitalizações e mortes, a gente quer que os leitos de UTI estejam vazios e eu espero que vocês também. E eu acho que a importância é essa, imagina, eu não vou me vacinar para gripe porque eu já me vacinei para Covid e tudo bem, aí eu vou para a UTI do mesmo jeito e fico grávida do mesmo jeito. Ninguém quer isso. Então, para que a gente não confunda, foi gripe, foi Covid, tá mal, melhor tomar, né? Melhor a gente se prevenir. Sim. Ela quer saber a relação das duas, a relação tomem as duas. É isso aí. Mais uma vez a gente dando a devida força e importância para vacinação, né? Isso. Não deixem de se vacinar. Mais uma pergunta, agora da Kelly Souza. Crianças podem tomar a vacina contra o Covid-19 junto com outras vacinas? Teoricamente, sim, mas a gente está fazendo separadamente, por falta de estudos ainda mesmo. Mas quando a gente vê com outras vacinas, a gente sabe através de estudos anteriores que, como não é uma vacina de vírus vivo, ela não tem nenhuma chance de causar algo mal, nem se for no mesmo dia, nem se for próximo. Mas por segurança, né, por ser uma vacina nova, eles ainda estão aplicando separadamente.
Legal, legal, obrigada. Agora uma pergunta da Elaine Cristina. Bom dia, minha família continua se protegendo. Meu marido é cardíaco. Ele pode tomar as vacinas tanto do Covid como da gripe, né? Que tá cortadinho ali. Normalmente Sim, deve. Na verdade, Ah, tá. É porque ele não deu pra ver a última frase, né? Sou da CBA de alumínio. Boa, Elaine. seu marido deve. Isso mesmo. E na verdade, a gente não tem hoje em dia nenhuma doença que contraindica a vacinação, muito pelo contrário. Quando a gente tem alguma comorbidade, é indicado mais ainda que a gente tome a vacina. No caso das doenças alérgicas, quando a pessoa tem uma alergia a determinado componente da vacina, a gente faz uma carta liberando outra vacina, porque a gente tem 3 marcas que são feitas cada uma de uma composição diferente. Mas nesse caso, né, comorbidades como doenças cardíacas, doenças reumáticas, doenças respiratórias, tem que tomar o mais rápido possível, pode tomar junto, no caso do adulto eles fazem junto a vacina da gripe, da Covid, então... É uma dúvida bem comum. Posso tomar junto? Pode. Pode sim. Legal, pessoal. Eu gostaria então nesse momento de agradecer a participação de todos que acompanharam a nossa live. Foi incrível, eu gostaria de agradecer muito a participação dos dois, doutora Clarissa, doutor Felipe. Foi muito enriquecedor o conteúdo que vocês trouxeram, que vocês possam reproduzir aí com seus familiares, amigos, conhecidos, parentes e levar a importância, né, da responsabilidade de cada um para caminharmos em direção a uma endemia, né? Se vacinem, façam as doses de reforço e tomem os altos cuidados. Pessoal, muito obrigado e não deixem de participar da Semana Saúde CBA. Amanhã tem mais novidades para vocês. Obrigado, um grande beijo e um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia também, muito obrigado.